Que a paz do Senhor esteja com todos. Tá? Eu queria falar um outro tema agora que é importante todos saberem, e principalmente isso traz munição para passar pelos fim dos tempos, pelos últimos dias, e é mais uma bênção do nosso Senhor, o Pai Celestial, e do nosso Senhor, nosso Mestre, Yahshua HaMashiach, nosso Jesus Cristo. Tá? Eu trouxe alguns temas aqui que eles são correlatos e são super importantes para ajudar as pessoas a passar por esse período e alcançar a salvação, tá? Então, eu queria colocar para vocês uma relação entre esses temas que estão no título do vídeo, tá? O que tem a ver Apocalipse, Espírito Santo, conhecimento espiritual, batismo, tá? Eu diria tudo, gente, tudo, tá? Existe uma passagem bíblica que o Senhor nos deu, que agora, no fim dos tempos, né, Deus ia derramar o Espírito Santo sobre nossas cabeças, né? Isso visando não só nos proteger, como também nos dar maior conhecimento para lidar com esses tempos bizarros, né? Estranhos. E derramar o Espírito Santo sobre nós é aumentar o conhecimento espiritual. Tá? Muitas civilizações, muitas línguas antigas, tá? Como elas vinham, todos nós somos do mesmo povo, hindus, sumérios, árabes, europeus, todos nós viemos de Noé e da sua família. A gente veio de Adão e Eva, tá? Nós fazemos parte das 12 tribos de Israel, mesmo não sendo de Israel. Né? Com relação a isso, tá? Então, agora no final dos tempos, Deus ia derramar, tá, o Espírito Santo sobre toda a carne. Né? Isso está em Joel 2, 28 a 29, né? E também em Atos 2, 16, 21, Pedro menciona, aplica Joel esses dias, né? Que nos últimos dias, nos fins dos tempos, o que a gente está passando agora, tá? Deus ia derramar o Espírito Santo na cabeça de todos os adâmicos, todos que ainda tivessem chance da salvação. Né? Eu não estou falando dos ímpios, eu estou falando da semente da serpente. Esses já não têm. Eles, desde o útero, eles já são condenados. Eles têm a genética da serpente, eles não vão ser salvos agora na final. Então, esses não vão ter o entendimento do Espírito Santo. Tá? Então, é importante a gente buscar o conhecimento espiritual, buscar Deus, buscar Jesus agora, para buscar esse discernimento, essa inspiração do Espírito Santo, para que a gente possa não cair na mentira do adversário, né? Na mentira de Lúcifer, de Satanás, né? Do anticristo, né? E só o Espírito Santo pode nos ajudar nisso, inclusive nos ajudar também na salvação. Se a gente souber entender, ter conhecimento espiritual, né? A gente acha a salvação mais fácil. Né? Outra coisa que Deus também falou na Bíblia também, né? O profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, Deus fala que o meu povo, nós, os adâmicos, né, estão sendo destruídos por falta de conhecimento nesses últimos tempos. Por que destruído por falta de conhecimento? Porque a gente está vivendo uma batalha espiritual. Tá? A Terra, a Matrix, é uma batalha espiritual. É nós, os adâmicos, contra a semente da serpente, que são, lembra, é 1/3 dos anjos caídos que estão aqui com a gente. Psicopatas, narcisistas, pessoas com transtornos mentais, genocidas, ou seja, pessoas do mal. Tá? Esses seres, eles fazem parte do exército de Satã. Eles estão aqui junto porque a gente vai lutar no Armagedon, a gente ao lado de Jesus Cristo e eles ao lado de Satã. E a gente já sabe o resultado disso, já, né? Jesus já ganhou, desde o começo, né? Da Terra, eu tenho outro vídeo falando que essa batalha já está ganha.
A gente só tem que performar, a gente tem que se preocupar com a nossa salvação, não em ganhar, porque Lúcifer já perdeu. Agora, no final dos tempos, eles estão com pressa, porque fala, né, o diabo tem pressa porque ele sabe que tem pouco tempo. Porque na última semana de Daniel, ou seja, na tribulação, os 7 anos da tribulação, quando o anticristo vai se revelar e vai tentar dominar a terra e destruir a todos nós, né? A gente já está vendo isso acontecendo agora, vai vir a marca da besta, tudo. A tribulação vai se dividir em 2, e na última parte da tribulação vai vir o Armagedon com a guerra, né? Então, nosso Pai Celestial, Deus, na sua eterna graça, misericórdia e bondade, ele viu que a gente estava perdendo. Por quê? Porque os anjos caídos, eles têm todo o conhecimento do Espírito, porque eles já estão 100% em Espírito aqui. Por quê? Porque eles não estão mais no céu, né? Então, vocês já pararam para perceber que, por exemplo, seres malignos, geralmente eles se acham mais inteligentes, os arquitetos do mundo luciferiano que nos controla, a Matrix, eles se acham mais experientes, eles acham que eles criaram a inteligência artificial, criaram as ciências, criaram tudo, é porque eles são anjos caídos, tá? Então, anjos caídos, eles estão 100% em espírito aqui, ou seja, não tem parte no céu. Nós, os adâmicos, por que a gente vai receber a salvação? Por que a gente vai receber essa misericórdia de Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo? Né? Porque a gente ainda está no céu. Tá? No misticismo judaico, não está na Bíblia, está no misticismo judaico, e outros livros, né, outro conhecimento dos judeus antigos. Tá? Existe uma coisa que se chama Salão das Almas, ou em hebraico chama Gufi. Tá? É um grande salão que tem lá no céu, tá, que é protegido pelos deuses, como se fosse um grande salão gigantesco, né, onde todos nós, né, os filhos de Deus, eu não estou falando dos filhos da serpente, os filhos de Deus, tá? Quando a gente vem para a Matrix, a gente desce, a gente vive um holograma, a gente é o corpo, lembra que o corpo se destrói. O corpo só está aqui para a experiência matricial que a gente está tendo, tá? O que habita no céu é o espírito. Quando a gente voltar para o céu através do arrebatamento e da ressurreição, volta o nosso espírito. O corpo vai se desintegrar aqui, né? E a alma é a conexão, seria o software que liga o nosso corpo ao espírito. Tá? Os caídos não têm mais alma, porque eles já estão espírito aqui, né? Então, por isso que eles têm, parece que eles têm mais inteligência, mas eles não têm. É porque eles estão 100% aqui. O nosso espírito fica no salão das almas, dentro de um pod, dentro de um berço de ouro lá, cheio d'água, onde 90% do nosso espírito fica lá. Só desce 10% da nossa inteligência, do nosso espírito para a experiência na matriz, para essa passagem que a gente tem que passar aqui para aprender, se arrepender, né, buscar a salvação e voltar. Então, a gente volta em 10%. Então, parece que a gente é mais ignorante, mais estúpido do que os anjos caídos. Mas não, é que eles estão em 100%, aqui a gente só está em 10%. Então, a gente também, como filho de Deus, é mais inteligente do que esses seres. É que a gente não está com todo o nosso espírito aqui. Então, o que o nosso Senhor Deus disse que ele ia derramar o Espírito Santo na gente? Ou seja, para nos ajudar a trabalhar, a travar essa batalha contra os caídos, né, a semente da serpente, os psicopatas, né, narcisistas, malignos, todos que são do mal, tá? A gente precisa de mais inteligência espiritual. Não estou falando de inteligência intelectual. Hoje em dia, ninguém quer saber mais de inteligência espiritual. Né? Como eu falei, nas civilizações antigas, inteligência espiritual era um conhecimento científico. Né? Deus nos fala isso. O mundo espiritual é mais importante do que a matéria. A gente tem que buscar a salvação no mundo espiritual. A gente vai voltar para o céu. Aqui é um curto período teste que a gente está passando. O corpo vai ser desintegrado, o corpo pertence a Satanás. Deus não está interessado no corpo. O corpo é só uma matriz em 3D.
Lembra que 3D é o mundo do maligno, o mundo da matéria, o mundo da carne, né? A gente não é o mundo da carne, né? Nós somos do Espírito de Deus. Então, o nosso Pai Celestial, ele falou, olha, para ajudar a gente a buscar salvação e entender, tá, a astúcia e a malignidade desses seres, eles têm o conhecimento espiritual e, por incrível que pareça, apesar de revoltosos, rebeldes, eles ainda conhecem toda a espiritualidade de Deus. Eles eram anjos, caíram, né? Então, eles usam isso para nos destruir, manipular e buscar vantagem. Por isso que eles controlam a Terra, porque eles têm conhecimento espiritual e a gente não acredita. Nós devíamos, como filho de Deus, acreditar. Talvez a gente não perdesse a batalha ou a gente não fosse escravo desse Egito que é a Matrix, tá? Então, Deus, quando ele fala que ele vai despejar, derramar mais o Espírito Santo, e na verdade ele vai trazer uma carga espiritual do nosso espírito, os 90% que está lá, ele vai mexer no nosso DNA, vai mexer na nossa glândula pineal, que é a ponte que faz, que é a ponte que faz da alma, que conecta o espírito à carne, tá? Só nós temos almas. Os anjos caídos, eles só têm espírito. Eles não têm mais nada com relação ao céu. Tá? A alma é a nossa conexão com o céu. Nós ainda temos, eles não têm mais. Graças à salvação do nosso Senhor Espírito, do nosso Senhor Jesus Cristo, desculpem. Tá? Então, é importante isso. Então, em Oséias, capítulo 4, versículo 6, Deus fala que se a gente tivesse conhecimento espiritual, a gente não estava sendo massacrado, não estava sendo atacado por demônios, a gente não estava sendo controlado como escravos e a gente não estava morrendo por doenças ou pelos ataques desses seres malignos, né? Porque eles estão 100% aqui. A gente, com 10%, a gente consegue quase ser mais inteligente do que eles, tá? Então, é importante isso, trazer, buscar esse derramamento, né, que é através da profecia de Joel, né, capítulo 2, versículo 28 a 29, ou de Atos 2, 16, 21, de Pedro, que também falou de Joel, né? Que no fim dos tempos, agora, Deus ia derramar mais o Espírito Santo na gente. Outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre teoria da conspiração. Mas o que tem a ver isso com Bíblia e com o derramamento do Espírito Santo? Tem tudo a ver, gente. Teoria da conspiração, os malignos, eles criaram, eles investiram muito em muito conhecimento para dizer que teoria da conspiração era mentira, que tudo isso que fosse com relação ao mundo espiritual era teoria da conspiração, era uma mentira que foi inventada, que não era verdade, não tinham bases espirituais, tá? Mas, na verdade, a teoria da conspiração é a mais pura verdade que existe, só que eles não querem que a gente saiba, eles querem nos manipular para que a gente não entenda isso. Vocês pararam para pensar que a palavra conspiração, olha, inspiração, a palavra inspiração vem de espírito, ou seja, veio da palavra Espírito Santo. Então, a conspirar é você se inspirar no Espírito Santo em conjunto. Por isso que Deus falou que vai derramar sobre todos os adâmicos, né? Então, vocês pararam para pensar que agora, no fim dos tempos, tem muitos irmãos, principalmente youtubers, né? Pessoas que fazem estudo da Bíblia, pessoas que vão à igreja, pessoas que buscam, né, a iluminação através de Deus, da oração, da vida em santidade, eles estão sabendo mais verdades do que acontece, conseguindo. Eu mesmo, eu tenho por minha convicção que, graças ao Espírito Santo, eu consegui ter uma noção maior do mundo espiritual do que acontece, tanto que eu estou colocando nesse canal agora, tá? Então, eu só sei um pouquinho que eu sei graças à inspiração do Espírito Santo que eu pedi e tenho tentado dar mais duro para que eu não possa, não macule o meu corpo para não espantar, afastar o Espírito Santo do meu corpo. Então, se você vive uma vida de pecado, de destruição, o Espírito Santo não vai habitar em você, porque lembra que o corpo é o templo do Espírito Santo. Só tem o Espírito Santo sobre si quem tem um corpo que não jaz no pecado. Tá? Então, é importante isso. Mas todos os
teoristas da conspiração, ultimamente, são os que mais estudam, mais receberam intuição divina sobre o céu, sobre escatologia, sobre a Bíblia, sobre as passagens, sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, sobre as profecias. Então, a teoria da conspiração, sim, é um outro nome para esse conhecimento espiritual que também vem através do conspira, o Espírito Santo, né? Então, tem tudo a ver. Então, você pode perceber mais que cada vez mais os teóricos da conspiração são os que mais estão sabendo informações e estão trazendo informações para as pessoas buscar a salvação e não serem destruídas pela Matrix. A comida, né? Comida tóxica, as guerras, né? Os efeitos demônicos, as possessões. Então, eu recomendo altamente que vocês busquem o Espírito Santo, levem uma vida de arrependimento e santidade para que o Espírito Santo busquem, peçam a Deus, peçam ao nosso Pai que Ele é misericordioso. Ele falou que se você pedir, Ele vai derramar. Ele não vai derramar sobre os iníquos, claro que não, não faz sentido. O Espírito Santo é para quem tem salvação e vive uma vida voltada à Bíblia, voltada ao céu, ao espiritual, tá? Então, busque em cima disso, tá? Quem viu o filme Matrix, tá? Você sabe que tudo que o governo maligno de Satã, eles têm um acordo com Deus. Deus falou, vocês têm que falar tudo que vocês forem fazer. Então, isso chama-se de programação preditiva. Tudo que Satanás, os seus demônios, os anjos caídos fazem, eles têm que avisar. Isso é uma lei de Deus. Até eles têm que seguir isso, tá? Então, filmes, livros, né, a arte, tudo tem programação preditiva, né? Que é como se fosse uma parte da profecia acontecendo que mostra a estratégia de Satã para atacar a Terra, para destruir. Eles têm que falar por que eles vêm. Eles têm que falar do conhecimento celestial, né? E no filme Matrix tem o Neo, ele acorda dos pods, que ele chama dos pods, que são, na verdade, isso é uma programação preditiva do berço aonde o nosso espírito ainda está dormindo nos céus, tá? Ele está dentro da água. Por isso que agora vem a próxima conexão que eu queria falar com vocês, o batismo, tá? Tem algumas igrejas, eu não vou criticar, tá, que fazem o batismo com pouca água, tá? O batismo celestial, o batismo que nosso Senhor Jesus Cristo passou, é o batismo de imersão dentro das águas. Eu não estou fazendo campanha política para a religião ou uma igreja em específico, tá? Mas no judaísmo chama-se mikvah, que você tem uma piscina ou um rio e você mergulha na água. Nas igrejas evangélicas, na maioria delas, você também tem o batismo por imersão. Esse batismo por imersão é a representação, você traz o Espírito Santo para dentro do teu corpo, né? Então, quando a gente fala quando você batiza, né? Em Atos 2:38, né, o Espírito Santo começa a habitar em você. Por quê? Porque você vai no salão das almas, aonde está o teu berço, lá ele está cheio d'água como se fosse a placenta. A gente nasce dentro das águas. A palavra para céus na Bíblia é chamaim, que significa águas divididas, ou seja, ela divide a terra, lembra do domo, né? Acima da gente tem as águas. Tem uma passagem da Bíblia que fala que Deus, ele habita e caminha sobre as águas, ou seja, sobre a terra. Acima da terceira dimensão é água. Deus tem o trono em cima das águas. Então, essas águas são as águas da placenta. A gente veio do céu, a gente trouxe essa água, o céu emprestou essa água para a gente fazer a adaptação ao pó, à terra, né? Então, a gente tem que devolver isso através do batismo por imersão, porque o nosso espírito está imerso em águas lá em cima. Tá? A gente nasce em águas
E o batismo, Jesus, o nosso Senhor, ele foi batizado por João Batista, o imersor, Batista é imersor, né? Dentro da água, mergulho total, tá? E o que isso ajuda? Ajuda você carregar o Espírito Santo dentro de você, que ele passa pelas águas, ele passa pela glândula pineal, que é a alma que liga ao mundo espiritual, a Deus. Então, está tudo conectado, gente, tudo conectado. Então, busquem o Espírito Santo, comecem mais a acreditar em teoria da conspiração, questionem a Matrix, questionem tudo em Deus, tá? Mas questionem com base em conhecimento espiritual, estudo, tá? Não acreditem em fake news, acreditem na Bíblia, acreditem nos apócrifos, acreditem nas profecias, acreditem nos profetas, tá? Porque nós somos os santos que nós vamos voltar com Jesus Cristo para a batalha final e voltar para o Éden, tá? Esse mundo aqui não nos pertence. Quem vai ficar para a tribulação e vai ser castigado vão ser os ímpios, não a igreja, não nós. Jesus Cristo nos salvou, a gente não vai passar para a tribulação. Então, sejam otimistas. O nosso mestre está voltando para nos levar de volta. Então, esse momento difícil, alegrai-vos, tá? E busque inspiração no Espírito Santo, porque a destruição não é para nós, ok? Obrigado, então, eu vou colocar as referências dessas passagens bíblicas, né, do Salão das Almas, vou colocar um vídeo de um canal de YouTube, que é o canal Yalcha, do Relógio do Criador, que ele é muito bom. O senhor Eduardo, ele também é de família judaica, né? E ele dá aula sobre astronomia bíblica. Ele conhece muito disso, tá? Ele teve uma experiência maravilhosa, então eu recomendo muito o canal dele, é muito bom, o conhecimento dele de espiritualidade junto com a Bíblia é muito bom. Eu vou colocar o link aqui para vocês, tá bom? Então, eu agradeço, que a paz do Senhor esteja com vocês todos e Deus abençoe.